Então, vou começar nossa aula de hoje, tá? Nomenclatura dos hidrocarbonetos, galera. Vocês estão vendo aí umas tabelas. Essas tabelas traz para a gente as regras, né? Bom, vamos começar pelas regras. Gente, primeiro vamos entender, tá? Para dar nome a um composto orgânico, eu preciso do prefixo, eu preciso do intermediário e preciso do sufixo. Para cada um deles, eu vou ter uma tabela com regras. O prefixo, por exemplo. O prefixo representa o número de carbonos. Então, se o composto tem apenas um carbono, apenas um, eu vou usar met. Se tem apenas 2 carbonos, eu vou usar et. Se tem apenas 3 carbonos, eu vou usar prop. E assim por diante. Então, eu tenho aqui prefixo até 10 carbonos. Ok? Vocês vão se preocupar em memorizar essa tabela de prefixos. No início, podem olhar. No início, eu recomendo que decore. Mas no futuro, é para aprender mesmo. E como é que vem? Como é que vocês conseguem chegar no aprendizado? É respondendo bastante questões, né? Então, primeira coisa que eu vou olhar é a quantidade de carbonos. E aí eu já sei qual é o meu prefixo. A segunda coisa que eu vou olhar é o intermediário. Está aqui a tabela do intermediário. O intermediário está correlacionado com a ligação. Que tipo de ligação existe entre os carbonos? Se a ligação entre carbonos for simples, que é um tracinho, aí o intermediário vai ser AN. Se a ligação entre carbonos, se aparecer lá uma dupla, aí você tem que usar o EN, intermediário EN. Se a ligação, se aparecer lá uma tripla, você vai usar o IN. Se no composto, um composto grande, se aparecem duas ligações duplas, aí você vai usar di em. Duas ligações, é um di. Duas duplas, di em. E se forem duas triplas, duas ligações triplas, di in. Sempre olhando para a tabela, não tem problema. E uma vez que você já viu, já encontrou lá o prefixo, uma vez que você já viu e encontrou lá um intermediário, você agora vai olhar qual é a função. Qual é a função desse composto? Aí é o sufixo. Tá? Olha daqui. O sufixo tem a ver com a função a que ele pertence. E nessa tabela de sufixo, eu coloquei aqui as funções que nós vamos trabalhar, que nós vamos estudar até o vestibular. A primeira função é o hidrocarboneto. Está aqui. O hidrocarboneto, ele termina com a letra O. Aí a gente vai sempre usar a letra O. Tá? Depois tem o álcool. Vai terminar sempre com OL. OL. Depois tem o aldeído. Vai terminar sempre AL. É o AL. E assim por diante. Né? Tem acetona, tem cetona, né? E tem o ácido carboxílico. Eu vou mostrar para vocês, em breve, como é que é a configuração de cada um desses compostos. Eu espero que vocês tenham entendido. Resumindo aqui a história. Vocês vão dar nome aos compostos. E para dar nome aos compostos, tem que olhar para essas tabelas. Eu agora
vou fazer com vocês vários exemplos. Então, eu espero que vocês tirem fotos, façam um print agora aí e estudem, tá? Atenção, vou passar agora o slide. Estou passando o slide. Pronto. Aqui eu tenho esse composto. Olha aqui. Como é que eu vou dar nome para ele? No primeiro momento, é como eu falei para vocês, tem que olhar para a tabela, que vocês não memorizaram tudo, né? Então vamos olhar para a tabela. Qual é a tabela? Prefixo, quantidade de carbonos. Qual é a outra tabela? Intermediário, que é a ligação que ocorre, que acontece entre os carbonos. E por último, qual é a próxima tabela? A da função. Neste caso, a função é hidrocarboneto, então a gente vai sempre usar sufixo O no final. Então, olhando aqui, oi, volta. Para esta função, ele tem quantos carbonos? Eu estou vendo apenas um carbono. Se ele só tem um carbono, eu vou olhar aqui para a tabela, um carbono é MET. Já anotei lá o MET. Aí eu coloco mais, porque eu tenho que olhar agora para o intermediário. A ligação que esse carbono faz, como é só um, eu já sei que é a ligação simples, tá? Observe que o carbono faz 4 ligações e essa é a forma estrutural dele. Só tem uma ligação entre eles. Na verdade, só tem um carbono, então a ligação é simples e acabou. Né? Não se preocupe com isso. Eu vou usar o AN. Se tem carbono e hidrogênio, somente carbono, somente hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Vamos usar o OR. E aí, quando eu junto prefixo, intermediário e sufixo, o nome do composto é metano. Tá fácil? Espero que sim. Tirem fotos, por favor. Print. Vou passar. Agora, próximo exemplo. Eita, a quantidade aumentou de carbonos, né? Aumentou tudo aqui. Como é que eu vou dar um nome agora? Como é que eu vou escrever o nome desse composto? Decorar a tabela? Não decorar ainda? Tá bom, então vamos olhar aqui. Primeira tabela é a do sufixo, a segunda tabela é o intermediário, a terceira tabela é a da função. Então, vamos começar, né? Vamos prefixo. Aqui, quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu olho aqui, 4 carbonos é but. Então, eu vou escrever but mais. Pronto, gente, é bem fácil. Agora eu vou para o intermediário. Olho lá a ligação entre carbonos, tracinho, 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 a ligação é simples. Então eu vou usar o ONE. E como só tem carbono e hidrogênio, eu já sei que ele é um hidrocarboneto, eu vou usar um O. No final, quando eu junto tudo, o nome desse composto é butano. E aí, fácil? Olhando para a tabela é bem fácil, né? Bora, fotos, print. Vamos continuar. Eita, esse composto parece ser mais difícil, não é? Observe que agora apareceu uma ligação dupla. E aí,
já que tem uma insaturação, é necessário que a gente marque essa ligação dupla. Vamos marcar o carbono que tem a ligação dupla. Aí eu sempre posso marcar com números. Vou marcar com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não importa. Então, neste caso, de cara, eu vou deixar vocês olharem as tabelas. Vamos pegar aqui a tabela do prefixo, do intermediário, do sufixo. E a regra aqui, não esqueçam, a regra é marcar o carbono que tem a ligação dupla ou tripla. Bora marcar ele. Então, ó, esse primeiro carbono aqui, eu vou marcar com o número 1, porque tem a ligação dupla. Aí depois 2, 3, 4, 5. Eu sempre começo a marcar o carbono pelo carbono mais próximo da ligação dupla ou tripla. Se eu começasse a marcar o número 1 lá do final, estaria errado, ok? Então a regra é começar a marcar o carbono sempre o carbono mais próximo da ligação dupla. E aí eu continuo agora. Vamos lá. Prefixo. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Eu olho a tabela. 5 carbonos é pentes. Pentes. Mais. Agora eu vou olhar a ligação. Olha só, a ligação dupla, muito importante isso. Se tem uma insaturação, ligação dupla, olhando a tabela, eu vou usar um em. Olha o em aqui, é muito importante. Em. E no final, eu já sei que a função é um hidrocarboneto, eu vou usar sempre o O. E aí o nome dele, quando eu junto, você pode escrever de uma vez assim, ó, penteno, penteno, mas não pode esquecer o número 1. Então, ele é 1-penteno. Esse 1, ele indica o carbono que tem a ligação dupla. Ou, você pode escrever assim, ó, pente, traço 1, traço, eno. Está valendo. Do mesmo jeito está correto. Tá bom? Tanto faz ser de um ou de outro. Fácil? Espero que esteja fácil para vocês. Hora da foto, hora do print e vamos embora. Vou passar, hein? Então, gente, e agora? Agora eu aumentei aqui a quantidade de carbonos, ó, e apareceu de novo, ó, a ligação dupla. Lembra da regra? Qual era mesmo? Marcar o carbono que tiver mais próximo da ligação dupla. Vou marcar com que número? Número 1. Então, o carbono mais próximo da ligação dupla é esse aqui, ó, da esquerda. 1. Aí depois eu faço 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Já marcamos o carbono. E aí, ó, número 2. O número 2, aqui neste caso, é o carbono que tem a ligação dupla. Não é o 3, não, viu? Não é o carbono 3, não. Tem que ser o menor carbono. É o 2. Aí você vai pegar o número 2 e botar um tracinho aqui. Bom, eu espero que vocês já tenham memorizado, né, as tabelas. Né? 6 carbonos, qual é o prefixo? Memorizou, não? Bora ver? Bora ver e bora ver. 6 carbonos, qual é o prefixo? X. E aí, a ligação é dupla? Qual é o intermediário?
em. E aí, é um hidrocarboneto? Qual é aqui o sufixo? O. Então, qual é o nome desse composto? 2-hexeno. Ou você pode escrever X2-eno. Tanto faz. Tanto faz. 2-hexeno ou X2-eno. Vou repetir, mais importante. Para que serve esse 2? Esse 2 indica o carbono que tem a ligação dupla ou tripla. Né? É o carbono que tem a insaturação. Precisamos saber disso. Hora da foto. Print. Vamos lá. Estou passando. Hora da foto. Fui. Gente, e agora? Olha só. Olhando para o composto que apareceu. Uma ligação tripla. Mas apareceu lá do outro lado, na outra extremidade, né? E a regra, mais uma vez, antes de tudo, precisamos marcar todos os carbonos. Vamos marcar aqui o carbono agora que tem a ligação tripla. Vou começar a marcar então do outro lado, vou começar por lá, porque o carbono mais próximo da insaturação é o da direita, é o de lá. Então será assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Qual é o carbono que tem saturação? É o 2. Eu não posso falar que é o 3, ok? Tem que lembrar. É sempre o menor carbono. Bom, e aí? Vamos dar nome aos bois? 6 carbonos. Vou colocar logo aqui, né? 2, tracinho. Ainda não decorou? 6 carbonos. Vamos lá. Para ajudar vocês. Olha como eu estou bonzinho, colocando na tabela. Hã? 6 carbonos. X. X. A ligação é o quê? Tripla. Olha lá o intermediário, ligação tripla. IN. E ele é um hidrocarboneto. Termina com O. Então ele é um 2-hexino. Ou X-2-ino. Beleza? Tá tranquilo? Hora da foto. Vamos lá? Tá fácil, né? Foto, 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 foto. Passei. E agora, José? José para onde? Professor, o que é isso? Vocês lembram que tem uma outra forma, né, de escrever o composto. Até o momento, eu tenho mostrado para vocês uma fórmula que é a fórmula molecular dele, também estrutural dele, né? Só que aqui eu estou mostrando para vocês uma forma chamada de simplificada. Vocês devem lembrar disso. Cada ponta é um carbono. Então, ó, carbono, 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 carbono e carbono. Beleza. Cada ponto é um carbono, muito fácil. Já marquei os carbonos. E agora eu vou olhar as ligações. E eu observo que aqui tem uma ligação dupla. É, tem uma ligação dupla. E aí, de novo, aquela regra. Bora marcar o carbono? Aí eu vou começar pelo carbono mais próximo da ligação dupla. De novo, é o carbono de lá. É o mais próximo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. 7 carbonos. E aí, vamos lá dar o nome dele. Eu já sei que vai ser 3 tracinho, né? E aí, lembraram? Não? Vou botar a tabela. Olha a tabela, olha a tabela, olha a tabela.
E professor bonzinho, né? Colocando a tabela para ajudar. 7 carbonos, está aqui, ó. Hept. Aí a ligação é dupla, ligação dupla, dupla, dupla em. E ele é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina com O. 3 hepteno. Ou você pode escrever hept, tracinho 3, tracinho N. Joia? Beleza? Fácil? Eu espero que sim. Hora da foto. Foto, foto, print, print. Vamos lá? Vou passar. E agora? Complicou mais ainda, professor. E agora? Observe nesse composto que eu tenho aqui a ligação dupla. E de novo a ligação dupla. Duas duplas. Eita. A regra é a mesma, sem aperreio, sem susto. Bora marcar esses carbonos. Começando pelo carbono mais próximo da ligação dupla. Vamos começar por este aqui, que está bem pertinho da ligação dupla, carbono 1. Depois carbono 2, 3, 4 e carbono 5. O interessante desta vez é que toda vez eu marco, né, um carbono, porque tem a ligação dupla ou tripla. Desta vez tem duas ligações duplas. Então a gente tem que pegar os dois carbonos, os dois. Vou pegar o carbono 1 e pegar o carbono 2. Vai ficar assim, ó, 1,2 tracinho. Porque o carbono 1 tem a ligação dupla e o carbono 2 também tem a ligação dupla. Bora lá, continuar. Quantos carbonos tem aqui? 5, né? Para ajudar vocês. Olha a tabelinha, olha a tabelinha, olha a tabelinha. 5 a gente já sabe que é pente. Pente. Agora eu vou pegar o intermediário, são duas ligações duplas, está aqui, de em. De em. Olha só, vou dar uma dica. Né? Para não ficar pente de em, aí você pode colocar um A para fazer a ligação. Será assim, ó, penta de em. E para terminar, o hidrocarboneto, né? Vou pegar o O. Pronto. 1,2 pentadieno. E aí, facinho, top de linha, né, gente? Fotos, Professor, é obrigado a colocar esse A? Não. pode colocar esse A, deve. Pentadieno. Ok? E agora, fotos. Pronto. Vamos passar o slide. Aqui, tchan, 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 não tem mais a tabela para ajudar vocês. Bora responder aqui esse exercício? Escreva as fórmulas estruturais e moleculares. Ele quer duas, estruturais e moleculares, dos seguintes alcanos. O alcano é um hidrocarboneto de ligação simples. Propano. Vamos lembrar, propano é a mesma coisa que prop mais an mais O. Então, prop, vamos lá, um carbono, met, dois carbonos, et, três carbonos, prop. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Como ele é um AN, a ligação é simples. E agora eu só preciso colocar o H, né? Colocar o hidrogênio. Então eu vou colocar só o que falta. Se esse carbono tem uma ligação, eu vou colocar H3. Se esse carbono tem duas ligações, eu vou colocar H2.
E se esse carbono só tem uma, eu vou colocar H3. Acabou. Essa é a fórmula estrutural, né, do propano. Só que aí ele pediu também a molecular. A molecular, eu preciso saber a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Vamos ver quantos carbonos tem aqui? Um, dois, três. Aí eu vou colocar C3. E quantos hidrogênios? 3 com 2, 5, com 3, 8. H8. Pronto, terminamos a letra A. Sabendo disso, letra A está muito fácil. Vamos para a letra B. Né? Pentano. Pentano é a mesma coisa aqui. Pente mais an mais O, né? Pente. Lembrando na tabela, pente são quantos carbonos? Vamos lembrar. 5. Boa. Lembrou bem. Então lá vai, viu? C, traço C, traço C, traço C, traço C. 5 carbonos. A ligação é simples, né? Porque ó, o intermediário é AN. Então é um tracinho só. Beleza. O que é que eu faço agora? Bora completar, né? Com o H. Então aqui só tem um traço, uma ligação. Então esse carbono, eu vou colocar um H3. E no meio só tem dois tracinhos. Vou colocar um H2. Vou colocar aqui, ó, H2. Vou colocar aqui H2. Vou colocar aqui H2. E na extremidade, H3. Terminamos aí a fórmula estrutural. Vamos para a molecular. É aquela história, né? Quantidade de carbonos e quantidade de hidrogênio. Quantos carbonos e quantos hidrogênios? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. C5, 10. Beleza. Vamos lá para o H agora. H3, né? Depois, 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. 9, 10, 11, 12. Pronto, terminou. Questão fácil. Né? Vou marcar aqui a resposta para vocês em casa estudarem. Estou marcando a resposta da questão. Hora do print. Foto. Vamos lá? Tiraram foto já? Vou passar. Ô, professor, é 12 mesmo? Voltei. Você perguntou se era 12 mesmo? Será que eu contei errado? Vamos contar de novo. Ah, não, não, H3. tá certo. Eu esqueci Mas, um 2. bora Tava contar confusa. comigo. Não, vamos contar de novo comigo. 3 com 2, 5. Com 2, 7. Com 2, 9. Com 3, 12. Querem matar de susto, mulher. Ai, desculpa. Tudo bem, vamos embora. Próximo. Segunda questão. A segunda questão, eu já dei a opção, é só marcar X. Mas eu não gosto muito de chute. Tá? Então a gente vai interpretar a questão, responder direitinho e depois é que marca o X como tiver certeza. Segundo, o gás de cozinha, GLP, é uma mistura de propano e butano. Indique a opção que representa as fórmulas moleculares dos dois compostos orgânicos, propano, butano. Tá bom, vamos lá, vou escrever aqui. Propano. E o outro é butano. Propano são quantos carbonos? Prop são três, né? Um é met, dois é et, três é prop, quatro é but, é isso mesmo. 1, 2, 3. Aí eu vou completar. H3, H2 e H3. E aí eu escrevo C3 e o H é 8. 3 com 2, 5, com 3, 8. Então a gente já sabe qual é a fórmula do propano.
E o butano? São 4, né? 4 carbonos. Aí você vai lá, desenha. Ó, butan, ligação simples, né? Vou colocar agora o H. H3, H2, H2 e H3. Vamos escrever C4 e H. 3 com 2 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4, H10. E aí, existe essa opção? Letra Sim. C. Legal aí? Hora da foto. Print, print, print. Tá fácil? Muito fácil, muito fácil. Vou passar, hein? Pronto, mais uma questão para a gente. Ian, escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alquenos. O alquene, nos olha aqui, quer dizer que tem uma ligação dupla no composto. Então vamos olhar aqui a letra A. Letra A diz aqui é um penteno. Penteno. Dá para lembrar, né? É como se fosse pente mais em mais ó, ligação dupla. Ó. Então vamos ver aqui. Pente são 5 carbonos. Eu desenho 5, mas aí eu só botei ligação simples, né? Eu tenho que botar o em, eu tenho que botar a ligação dupla. E eu vou botar onde? Por isso que é importante o número 1. Porque o número 1 está me dizendo que é no carbono 1. Aí eu vou marcar o carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, carbono 1 vai ter a ligação dupla. Olha que legal. Né? E aí eu vou botar o H, que está faltando agora. Esse carbono tem 2 ligações, eu coloco H2. Esse carbono aqui tem 3 ligações, eu coloco só H. Esse tem 2, eu vou colocar H2. Esse tem 2, eu coloco H2. E esse só tem 1, eu coloco H3. Aí ele pediu fórmula estrutural. Tá aqui, ó. Já fizemos. Aí ele pede agora a molecular. Tá bom. É aquela história, né? Quantidade de carbonos e quantidade de hidrogênios. Quantos carbonos? 5, né? É um pente, então tem 5 carbonos. E quantos H? Vamos contar. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, terminamos. C5, H10. Bora fazer agora a letra B? Letra B, X2N. A mesma coisa do anterior. O 2 está me dizendo que é no carbono 2 que tem uma ligação dupla. E são quantos carbonos no total? Aqui tem um X. Quer dizer que são 6. Lá vai, tá? 4, 5, 6. 6 carbonos. Bora marcar, né, esses carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 aparece uma ligação dupla. Isso, é no 2, ó. Não é no 1, não, é no 2. Então eu ponho aqui, ó, entre o 2 e o 3. Agora, vamos colocar o H, né? Está faltando. Então, esse carbono tem uma ligação, faltam 3. H3. Esse carbono aqui já tem 3 ligações. Vou colocar apenas um H. Esse tem 3 ligações. Vou colocar apenas um H. Esse tem 2. Aí sim, eu coloco 2 ligações. Esse também, 2 ligações. E esse último aqui só tem uma. Eu coloco 3. Pronto, concluímos aqui a fórmula estrutural. Mas ele pediu também a molecular, né? Então, vamos lá, vamos contar quantos carbonos e quantos hidrogênios. O carbono eu sei que são 6. E o H?
3 com 4 com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uau! Pronto. Terminamos. Gente, terminamos. Terminamos o conteúdo de nomenclatura. Eu espero que vocês, pelo menos, é uma primeira parte, viu? Porque está faltando ainda os compostos maiores, aqueles compostos com ramificação. Será na nossa próxima aula. Mas agora, nesse momento, a minha preocupação é que você memorize a tabela do prefixo, a intermediário e do infixo. Nossa função agora é hidrocarboneto. Então, sempre vai terminar com O. Não se preocupa com isso, porque sempre termina com O. E já que tiraram fotos, né? Fotos, print. Copia para o caderno, né? Copia para o caderno isso aí, dá uma olhadinha, tenta fazer sem olhar, tenta responder sem olhar, e procura depois na internet ou no livro de Química. Procura responder umas questões sobre isso, tá? Beleza? E aí? Foi difícil a aula? Terminamos, hein?